Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, internauta, telenauta conectado em mais um Comenta na Voz, o seu podcast semanal aqui pela Voz do Repórter, a queridinha da internet. E hoje vamos terminar, basicamente nós vamos terminar o assunto do podcast da semana passada. Ah, Leandro, qual foi o podcast? Qual foi o assunto do podcast da semana passada? Eu não acredito, meu amigo, eu não acredito, minha amiga, que você não tenha ouvido ainda o episódio passado. Não ouviu? Mas não se preocupe. Você que está aqui pelo YouTube, pelo canal do Leandro Souza no YouTube, vou deixar aqui em cima uns cards com o episódio passado do Comenta na Voz, bem como toda a playlist do podcast Comenta na Voz. Vou deixar também o último vídeo, bem como a playlist do nosso podcast Tech Giro, o seu giro tecnológico, que traz informações, notícias, dicas, comentários, análises sobre a tecnologia. Então vou deixar aqui em cima também nos cards tanto o último episódio como a playlist do Comenta na Voz, bem como o último episódio e a playlist do nosso Tech Giro, tá? Ah, Leandro, mas eu estou pelo Spotify, então vai no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha lá. Tô no podcast, no Google Podcast. Ah, então também vai lá no meu canal do YouTube. E aproveita, tá, pessoal, que você vai dar uma olhadinha lá no canal do YouTube. Se inscreve, tá? Se ainda não for inscrito, se inscreve lá no canal e deixa o seu like se gostou. Se não gostou, deixa o seu dislike, mas se inscreve no canal também, que é para aumentar o número de inscritos, tá ok? E se você estiver no site da Voz do Repórter, também vai lá no canal do YouTube, do canal do Leandro Souza, se inscreve no canal, deixa o seu like ou dislike. O importante é participar. E se você estiver no canal, no site da Voz do Repórter, vozdoreporter.com, você aproveita e dá uma olhadinha aí na programação, né? Foi atualizado sábado próximo passado. Esse episódio está aí na terça-feira, né? Então, sábado passado, nós atualizamos toda a programação da Voz do Repórter. Então, tá recheada de novos programas, recheada de uma programação eclética, tá? Você gosta de música? Temos música sim. Você gosta de música do estilo pagode? Tem um programa lá, Pagode do George. Você gosta de brega? Temos programa de brega também. Você gosta de esporte? Temos programas esportivos, programas do futebol, programas do esporte nordestino, do futebol nordestino, enfim, recheado de programação, recheado de novos programas aqui na Voz do Repórter, a queridinha da internet. E também temos transmissões esportivas. Você viu o jogo de sábado, ou ouviu conosco o jogo de sábado entre Fortaleza e Bahia? Não? Perdeu aí uma grande oportunidade. Inclusive tivemos, Leandro Souza, estive participando da transmissão como analista esportivo dessa partida. Então não perde lá, vai aí no site da Voz do Repórter e confere aí toda a programação da Voz do Repórter. E aproveita e vai também na seção de podcasts, que temos aí o podcast que é o com Ronald Pinheiro, comentando com Ronald Pinheiro. Nós temos também o Foco na Voz, que foi ao ar o primeiro episódio na semana passada. Então vai ser também um podcast semanal, então você não pode perder. Acompanhe aí todos os produtos,
todos os conteúdos aí da Voz do Repórter, a queridinha da internet. Mas entrando agora realmente, né, Leandro? Vamos entrar agora no assunto do podcast dessa semana. E como eu falei, que é complementando o podcast da semana passada, que a gente falou do Campeonato Cearense, né? Campeonato Cearense 2022. Então nós temos aí agora finalizada a 10ª e última rodada da primeira fase da competição. E nós tivemos os seguintes resultados: Iguatu 1, Icasa também 1, Pacajus 1, Atlético Cearense 2, Maracanã 1, Caucaia também 1. E finalizando, né, o último jogo da 14ª rodada, Crato 0, Ferroviário 3. Lembrando que esse jogo, Crato 0, Ferroviário 3, não aconteceu, né? Foi o famoso WO. E aí a gente explica o porquê, né? Tivemos aí alguns resultados bastante eu vou dizer suspeitos, tá, pessoal? Envolvendo a equipe do Crato. Perdeu de 5-0 do Pacajus. O Crato levou aquela pancada de 7-0 do Iguatu. Depois levou uma pancada também de 9-2 do Atlético Cearense. Isso, o Crato, né? Então, o que aconteceu? Esses resultados, assim, não suscitaram. Eu tô tentando aqui ser bem eufêmico, né? Não vou entrar em discussões mais por dentro, ou vamos dizer assim, eu vou entrar em muitas celeumas, tá? A expressão é essa. Eu não vou entrar em muita discórdia aqui, eu não vou entrar em celeuma, eu não vou entrar no mérito da questão, até porque ainda está muito tá muito recente ainda, tá? Ainda tá muito recente e acho que a gente deve esperar um pouquinho mais, né? São resultados suspeitos, mas no dia 17, tá? No dia 17, que a Federação Cearense de Futebol, dia 17, que foi na quinta-feira, a Federação Cearense de Futebol divulgou que a diretoria de competições na Federação Cearense de Futebol publicou a portaria 001, que tratou do WO a equipe do Crato Esporte Clube na partida a ser disputada diante da equipe do Ferroviário, que seria no dia 19, né? Tendo em vista que o Crato foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará, TJDF. Então, devido ao Crato ter sido suspenso, então a gente teve esse WO aí na última partida do Crato. Aí não vou entrar aqui no mérito da questão. Vamos deixar que a Justiça Desportiva, os dirigentes entrem aí a fundo nessa questão, investiguem, cheguem a um resultado final para saber se houve ou não uma certa facilitação da equipe do Crato. A nota oficial da suspensão do Crato foi o seguinte: a FCF contratou os serviços de empresa terceirizada para que realizasse detalhadamente investigação de possível manipulação de resultados nas disputas de seus campeonatos, notadamente do Cearense 1xBet 2022, o atual campeonato cearense, né? Tendo em vista o vazamento de áudios onde revelava um ajuste de combinação de gols, número de escanteios e outros resultados diante de algumas partidas. Informamos que na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a Federação Cearense de Futebol, através de sua diretoria jurídica, composta pelos advogados Leandro e Eugênio Vasques, requereu medida inominada em caráter de urgência e cautelar junto à presidência do TJDF do Ceará contra a equipe do Crato Esporte Clube pelos fatos constatados pela empresa, que demonstrou flagrante e indisfarçável indício de manipulação
de resultados. Diante disso, né, e acolhendo o requerimento, o presidente do TJDF Ceará, o Dr. Fred Bandeira, concedeu medida liminar suspendendo o crato da competição a fim de manter a lisura do Campeonato Cearense 1xBet 2022 e em prol do princípio, abre aspas aí, pro competizione, fecha aspas, sem prejuízo das apurações em curso no inquérito desportivo número 203/2022, em curso igualmente no TJDF do Ceará. Informa-se ademais que o resultado do jogo entre Ferroviária e Crato, que teria ocorrido no sábado, dia 19, diante da decisão do TJDF Ceará, será considerado como WO da equipe da região do Cariri, nos termos do regulamento do campeonato. Por derradeiro, o FCF, que já esteve em reunião com o Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público, manifestando sua preocupação e requerendo o suporte daquele órgão na investigação dos fatos que orbitam o cenário desportivo, também está acompanhando as investigações que igualmente tramitam no âmbito do TJDF, tendo se colocado sentinela e colaborativa em todas as apurações para que se possa identificar aqueles que queiram tisnar a imagem e a credibilidade do certame, que é o Campeonato Cearense de Futebol, punindo os culpados e depurando do futebol cearense os elementos nocivos que tentam manchá-lo. Sou eu mesmo. Não descansaremos enquanto todos não forem exemplarmente punidos. Então, acabei de ler, senhores, a nota oficial sobre a suspensão do Crato Esporte Clube, publicado no site da Federação Cearense de Futebol no dia 17 de fevereiro de 2022, às 9h25. Tá beleza? Então, tá em investigação, estão verificando o que aconteceu ou o que não aconteceu, tá? Então, a gente preza para apenas trazer os fatos para os senhores, para você, meu amigo, para você, minha amiga telenauta, internauta conectado, e deixar que o tempo fale por si. E claro, as autoridades consigam investigar bem o que aconteceu, tá? Como eu já falei no início do podcast, já resultados, digamos, suspeitos. Se houve manipulação ou não, se houve entrega de resultado ou não, as investigações vão dizer, tá? Não sou eu aqui no nosso Comenta na Voz que vamos dizer alguma coisa, até porque nós não temos subsídios para isso. Mas vamos deixar aí o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará, Federação Cearense de Futebol, o próprio Ministério Público também, que foi acionado aqui via federação, tomem as devidas providências e encontrem aí o que realmente aconteceu ou não aconteceu. Mas o importante é que acabou a primeira fase da competição com esses resultados, só repetindo para vocês os resultados: Iguatu 1, Icasa 1, Pacajus 1, Atlético Cearense 2, Maracanã 1, Caucaia 1 e o WO do Crato, né, que vocês sabem que WO é 3-0 para o time adversário, então foi 3-0 para o Ferroviário. E com isso, a classificação final ficou a seguinte, né? Caucaia, vencedora da primeira fase com 30 pontos, Ferroviário 26, Pacajus o terceiro com 20, Iguatu em quarto com 19. Esses quatro passaram para a próxima fase. Maracanã o quinto com 17 e Icasa sexto com 16. Esse Maracanã e Icasa é aquele famoso tchau tchau, até o próximo campeonato, não tem mais nada o que fazer. Mas também não caíram, porque quem caiu foi o Atlético Cearense, sétimo colocado com 13 pontos ganhos, e o Crato, o oitavo, com apenas 5 pontos ganhos. Só relembrando aqui, o Crato que fez apenas 5 gols nos 14 jogos, apenas 5 gols e levou 39 gols, tá? Então, vamos ver aí. Bom, então, terminar essa primeira fase, como ficaremos? A segunda fase, Caucaia, o primeiro colocado, e o Ferroviário, o segundo colocado, já estão na fase semifinal da competição. Semifinal, Leandro, isso mesmo.
Caucaia e Ferroviário já estão na fase de semifinal da competição. Os outros 2 classificados para a chamada quartas de final, até que eu falei que não entendia bem essa denominação de quartas de final, né? Mas que vamos participar da segunda fase da competição, vamos chamar assim, Pacajus e Iguatu. Pacajus enfrenta o Fortaleza Esporte Clube e o Iguatu enfrenta a equipe do Ceará. Por enquanto, já está, vamos dizer assim, definida a tabela. Jogos de ida da segunda fase: Fortaleza e Pacajus. Anote aí na sua agenda: Fortaleza e Pacajus será no dia 24 de fevereiro às 21h30 na Arena Castelão. Fortaleza e Pacajus, 21h30 na Arena Castelão. A outra chave, né? No dia 22 de fevereiro, às 20 horas, também no Castelão, Ceará e Iguatu. Então, jogos de ida da segunda fase: Fortaleza e Pacajus, dia 24, 21h30 no Castelão. Ceará e Iguatu no dia 22 de fevereiro, às 20 horas, também no Castelão. Essa fase são 2 jogos, né? Jogos de ida e jogos de volta. Jogos de volta, vou falar pela ordem de datas aqui. Iguatu pega o Ceará no dia 26, às 17h45. Local ainda indefinido. No dia 26, ou seja, sábado, às 17h45, local indefinido. E o Fortaleza, ou no caso vai ser Pacajus e Fortaleza, é o jogo de volta, no dia 2 de março, uma quarta-feira, às 19h30, local ainda indefinido também. Então, segunda fase, jogos Ceará e Iguatu no dia 22, no dia que esse podcast está indo ao ar, às 21 horas, e no dia 24, quinta-feira, às 21h30, Fortaleza e Pacajus. Esses jogos, ambos os jogos na Arena Castelão, tá? E na volta, os jogos de volta, nós teremos no dia 26/2, no sábado, 26 de fevereiro, 17h45, Iguatu e Ceará, local ainda indefinido. E no dia 2 de março, às 19h30, Pacajus e Fortaleza, local também indefinido. Vou logo avisando para os senhores e para as senhoras, para você, meu amigo, e para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado. Possivelmente esses jogos, todos eles na Arena Castelão, tá? Possivelmente, não vou dar certeza. Por quê, Leandro? Porque muita coisa pode acontecer, inclusive nada, tá? Então, mas eu tenho quase certeza, não vou dar certeza absoluta, porque a gente não tem, mas já há conversas aí nos bastidores que todos esses jogos sejam na Arena Castelão, porque tanto Fortaleza, Iguatu como Pacajus, o Iguatu até tem, né? Mas algumas coisas, campos, né? Estádios, praças esportivas para essa fase do campeonato cearense, né? Então eu acho que provavelmente nós não teremos jogos aí na região metropolitana, no caso de Pacajus, como também lá no Iguatu. Então, e como o Romeirão, que é lá em Juazeiro, não está liberado ainda, o PV também não está liberado. Então, provavelmente essas 4 partidas sejam na Arena Castelão. Até porque Ceará e Fortaleza só voltam a jogar pela Copa do Nordeste no dia 6 de março, tá? O Fortaleza joga fora de casa lá no Albertão contra o Altos do Piauí, e o Ceará joga contra o CSA no Castelão, ambos os jogos no dia 6 de março, um domingo.
Então, provavelmente aí essa segunda fase, ou quartas de final, como alguns estão chamando, do Campeonato Cearense 1xBet, né? Será na Arena Castelão os 4 jogos. Vamos aguardar, né? Talvez tenhamos aí esses 4 jogos na Arena Castelão. Os 2 já estão garantidos, né? Os 2 primeiros já estão garantidos. No caso, essa semana aí já teremos os jogos de ida. A artilharia da competição, né, do campeonato de 2022, do Cearense 2022, o Edson Cariús é o artilheiro da competição com 8 gols, seguido do Romário do Iguatu com 7 e do Edson do Pacajus com 6. Quarto colocado vem o Vanderlan do Caucaia com 5 gols. Aí em quinto lugar está o Ari do Atlético Cearense com 5 gols, mas aí o Ari chegou já tarde, né, na competição, e o Atlético também já foi desclassificado, inclusive rebaixado para a Série B 2023, não tem mais chances de fazer mais gols. Então, Vanderlan, quarto do Caucaia com 5 gols, Edson do Pacajus com 6 gols é o terceiro, em segundo lugar está o Romário do Iguatu com 7, e o artilheiro da competição até o momento é o Edson Cariús do Ferroviário com 8 gols na competição. Ok? Bom, então, raio-x aí do Campeonato Cearense 1xBet. Resumo bem rápido, né? Crato, desclassificado da competição, suspenso aí da competição, está em investigação para saber se houve ou não manipulação de resultados. Rebaixado para, a priori, né? Dentro do campo, já rebaixado para a segunda divisão no próximo ano. Vamos ver o desenrolar das investigações, se pode aparecer mais uma ou alguma outra punição para o Crato. Se for comprovado, deve aparecer, mas a gente deixa aí com as autoridades para apurar o que aconteceu. Ferroviário, vamos na ordem, né? Caucaia e Ferroviário já na semifinal do Campeonato Cearense 1xBet 2022, e a fase chamada de fase quartas de final, Fortaleza e Pacajus, Ceará e Iguatu. Jogo de ida, Ceará e Iguatu no dia 22 de fevereiro, Fortaleza e Pacajus no dia 24 de fevereiro. Jogo de volta, Iguatu e Ceará no dia 26 de fevereiro, Pacajus e Fortaleza no dia 2 de março. As duas partidas iniciais de ida dessa fase na Arena Castelão, as partidas de volta ainda com local indefinido. Tá ok? Deu para resumir tudo? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então era isso. Agora deu para trazer bem o resumo. Começamos no episódio passado e agora a gente traz aí toda a finalização, o fechamento da primeira fase, né, do Campeonato Cearense 1xBet 2022. Leandro, por que você chama Campeonato Cearense 1xBet? É porque o nome do campeonato esse ano é 1xBet 2022. Porque a federação ela faz aquele naming rights, né? Ele vende os direitos de nome da competição. Então, 1xBet comprou aí os direitos desse ano, então é Campeonato Cearense 1xBet 2022, tá? Então, vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, agradecendo sua paciência. Lembrando que esse é o Comenta na Voz, que vai ao ar toda semana, episódio novo às terças-feiras, publicado aí no Spotify, no Google Podcast, no meu canal do Leandro Souza no YouTube, como também no site da Voz do Repórter. Espalhe, compartilhe aí o podcast Comenta na Voz, como os outros conteúdos da Voz do Repórter. Tá no YouTube, deixa o seu like ou dislike, deixe seu comentário, faça conosco o podcast Comenta na Voz. Pega aí o link do YouTube, bote nos seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, bote também um link aí da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Espalhe, vamos aumentar aí a audiência e a paciência com o Comenta na Voz, ok? Então, vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a audiência, a paciência, fiquem com Deus, até a próxima semana com mais um podcast Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser.
Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.